eu irei fazer a última parte, que é a parte 3, falando porque eu feito simplesmente da minha perspectiva. Um beijo, fica com Deus e até mais. E como promessa é dívida, aqui estou eu para o último vídeo dessa série falando da minha coleção. Então, vamos lá. Para começo de história, não iria ser simplesmente da minha perspectiva, até porque ele teve vários nomes ao decorrer dos anos. Lá em 2016, ele começou como Ela, que no caso era da minha pessoa para a pessoa dele. Depois virou Ele e Ela, porque para quem leu o livro 1, sabe que nós dois começamos a escrever um para o outro e tínhamos a pretensão de unificar. Porém, passou o tempo e eu percebi que a história de unificar não iria para frente. Então, eu nomeei ele de Namoro, o primeiro. E aí eu já estava escrevendo o segundo. Quando terminei o segundo, nomeei ele de Noiva. E lá em 2024, quando eu bati o martelo de que eu iria tirar o livro da gaveta e iria publicar, porque eu sempre ficava nessa, publico ou não? E isso, e aquilo, como vai ser? Quando eu decidi tirar da gaveta, eu pensei, tá, ter um namoro ou noiva e tirar o casamento. Só que deixar simplesmente assim fica muito raso. Então, veio o simplesmente da minha perspectiva. Por quê? Simplesmente é uma palavra que eu costumo usar bastante. E perspectiva porque é do meu ponto de vista. Essa é a minha versão da história. É os meus princípios, os meus valores, a minha conduta, o que eu acho, o que eu senti, o que eu vi, o que eu vivi. É tudo do meu ponto de vista. É da minha perspectiva. E simplesmente, gente, isso, o nome, o título, ele é autoexplicativo. Você pode colocar no Google, simplesmente da minha perspectiva, significado. E lá vai ficar tudo claro. Em 2024, quando eu decidi, de fato, publicar, tirar aquela angústia que ficava em mim, Jéssica publica e Jéssica não publica. Quando eu decidi tirar o sonho da gaveta e tornar público, eu já estava vivendo o casamento. Dei uma pausa na escrita do casamento, como é de costume, eu nunca escrevo direto. Escrevo uma etapa, dou uma pausa e depois dou continuidade. E foi nessa pausa que eu decidi pegar namoro ou noiva e cada um por sua vez ler, corrigir, diagramar e publicar. Eu já tinha tentado fazer isso no namoro milhares de vezes, só que por insegurança e um tanto de questões pessoais eu não fazia. Então deixei o título simplesmente da minha perspectiva como título para a coleção inteira e deixei namoro, noiva e casamento como subtítulo para cada fase que eu escrevi e vivi. As fotos foram tiradas em 2023. Isso em casa, com o celular apoiado em um jarro e foi assim. E anos depois eu usei elas para capa. Ficou borrado? Ficou. Ficou com diferente tonalidade? Também. Mas foi eu que fiz, do meu jeitinho, na simplicidade, aprendendo e tirei o sonho da gaveta. Mesmo depois de ter publicado o namoro e o noiva e indo finalizar a escrita do casamento, já vendo meu relacionamento de quase 10 anos se afundar, eu pensei, nossa, já publiquei um, já publiquei o outro, eu não vou deixar de publicar o terceiro só por conta do final da história. Fui trabalhando nele e publiquei. Eu não poderia deixar de lado o que ardia em mim para publicar e a minha dedicação de anos por conta do final da história. Se foi confiada a mim o desejo, o sonho de escrever e de publicar, não é em vão. Então, se ajudar uma, duas, 3 pessoas com o que está escrito nesse material, já me faz bem. Até porque a primeira pessoa que foi ajudada pelo que está escrito no livro fui eu mesma. Ao reler o noiva, ao reler o namoro, eu fui despertando para coisas que eu ignorei lá atrás, que se eu não tivesse ignorado, não teria que ter passado por tudo que passei. Mas tudo existe um propósito, eles estão aí públicos, acessíveis e apesar da capa mais ou menos, apesar de algumas coisas, já que eu não sou uma profissional, não tive um acompanhamento de uma editora, eles são riquíssimos em conteúdos.
porque tem a verdade, sem ser omissa, sem ser covarde, sabe? Com erros e acertos em todas as áreas e em todos os aspectos. E tá aí, a Jéssica de 26 anos realizou o que a Jéssica de 16 anos sonhou.